novo exerce uma forte atração sobre nós. Gostamos de coisas novas. Um novo carro, uma nova casa, roupas novas e assim por diante. Quando a idade vai se avolumando, talvez tome conta de nós um certo saudosismo e a gente começa a achar que as coisas antigas eram melhores. Alguém começa a dizer que os carros novos não são tão bons e tão duráveis quanto os antigos. E aí, quando alguém disser isso para você, é só você perguntar: então você topa trocar o seu carro novo pelo meu carro, que é mais velho? E você logo vai perceber que, apesar da pessoa não gostar tanto assim do novo, ela ainda irá preferir o novo. Mas o fato é que, em nossa existência, tudo que é novo acaba também se tornando velho. Acaba ficando ultrapassado. Não há um novo que seja permanente, um novo que seja para sempre. O carro que é novo hoje, daqui a alguns anos, será um carro velho. A casa que é nova hoje, daqui a um tempo, será uma casa velha. As roupas novas de hoje, depois se tornarão roupas velhas. Mas, para o povo de Deus, há uma grande promessa de que um dia tudo será novo e para sempre será novo. Jamais irá envelhecer. Vários textos bíblicos mencionam esta promessa. Inclusive o texto que iremos abordar hoje à noite, de Isaías 65, 17 a 25, continuando o nosso estudo, a nossa explanação no livro de Isaías. Este livro, ou este texto, melhor dizendo, é uma fala do próprio Deus através do profeta Isaías, respondendo a uma oração que o profeta havia feito. Isaías, capítulo 65, versos 17 a 25, diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade no meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos
por tua bondade, por teu amor. Somos gratos pela tua palavra que temos diante de nós. Somos gratos pela presença do Espírito Santo em nós e entre nós. E queremos suplicar que Ele nos conceda a clareza de entendimento e de explanação, uma afeição e uma disposição voltadas para o amor e obediência à tua palavra. Nós reconhecemos que em nós não há poder para isso, que dependemos da tua graça, que veio a nós em Jesus Cristo e pode atuar em nós através do Espírito Santo. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías exerceu seu ministério profético mais ou menos 7 séculos antes do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu na cidade de Jerusalém, no território de Judá, e profetizou para aquele povo, o povo de Judá e de Israel, povo com o qual Deus havia feito uma aliança para que aquele povo funcionasse como testemunha de Deus para as outras nações. Naquele período, este povo vivia ameaçado pelo Império Assírio, que era a grande ameaça para as pessoas ou para os reinos do Oriente Próximo naquele período. Em vez de confiar em Deus, esse povo decidiu fazer aliança com as nações em volta. O profeta Isaías é levantado por Deus para desafiar, exortar aquele povo que confiassem exclusivamente em Deus, que dependessem exclusivamente da aliança que tinham com o Senhor. Mas esse povo, teimosamente, preferia confiar em seus próprios recursos, preferia confiar nas alianças com outras nações. Então Deus, através do profeta Isaías, anunciou o juízo. Juízo que viria não durante o período da ameaça assíria, não durante o período da vida de Isaías, mas que viria depois através de uma outra ameaça, através de um outro império também daquela região, o Império Babilônico. Mas além de profetizar sobre o juízo e a ameaça em virtude da desobediência do povo, o profeta Isaías também anunciou a esperança da salvação, a esperança do resgate. Falou para aqueles que estariam no exílio que Deus iria resgatá-lo, que Deus iria restaurá-los. Essa restauração seria em várias fases. Uma restauração imediata, na qual, depois do fim do Império Babilônico, Deus, usando um outro império, o Império Medo-Persa, faria com que o povo voltasse para a sua terra e reconstruísse sua nação. Mas essa não seria a restauração total e final. Esta restauração dependeria da vinda do servo do Senhor, do Messias, do Senhor Jesus Cristo, que viria para morrer e pagar o pecado do povo. E o profeta Isaías também anunciou esta restauração. E ele completa os anúncios de restauração, falando da restauração final, a restauração escatológica, que o nosso texto aborda exatamente isso. A restauração de todo o universo, a restauração de toda a criação de novos céus e nova terra. E esse texto que nós lemos desempenha um papel bem fundamental no entendimento da escatologia bíblica. A escatologia fala do que tem sido dito, do estudo sobre o que Deus tem anunciado a respeito do futuro, a respeito daquilo que ainda há de acontecer com a sua criação. O livro do profeta Isaías foi escrito posterior ao seu ministério oral. Durante mais de 50 anos, ele esteve proclamando a profecia do Senhor. Depois que ele parou desta proclamação,
ele reuniu alguns dos seus discípulos, alguns daqueles que acreditavam na mensagem que ele havia pregado, e eles então recolheram as profecias e, dirigidos pelo profeta Isaías, organizaram na forma de um livro conforme nós temos hoje. Esse livro pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira, que nas nossas versões vai do capítulo 1 até o capítulo 39, são profecias proferidas no contexto da ameaça do Império Assírio. As profecias dos capítulos 40 até 66 são profecias que focalizavam um contexto futuro, que era exatamente o contexto da época do exílio, da época da ameaça do Império Babilônico. E esta segunda parte ainda pode ser subdividida em três partes, em virtude de um refrão que ela tem. Capítulos 40 até 48 e capítulos 49 até 57. O refrão aparece no capítulo 48, verso 22, e no capítulo 57, verso 21, e o refrão diz o seguinte: não há paz para os maus, não há paz para os perversos. Para aqueles que desobedecem a Deus, não pode haver paz. Isto é uma mensagem repetida no final da primeira parte, da segunda parte, e será arrematada com mais detalhes no último versículo do livro. Esse texto que nós lemos está numa seção que inclui os capítulos 65 e 66, que é a resposta que Deus dá a uma oração que o profeta fez, uma oração em forma de lamento, indagando sobre a aparente inatividade de Deus diante da calamidade que o seu povo estaria sofrendo no exílio. Deus então responde, e na resposta nós temos a conclusão geral do livro, na qual Deus faz menção dos vários aspectos, vários temas abordados durante todo o livro, como se Deus estivesse sumarizando e arrematando esses temas para o profeta Isaías. E um dos temas que vai aparecer claramente nesses dois capítulos finais é de juízo e salvação. Por exemplo, no capítulo 65, nos versos 1 a 7, nós temos o juízo. Deus denunciando o pecado do seu povo. Nos versos 8 a 16, nós temos uma mescla de juízo e salvação, onde Deus contrasta o destino dos ímpios, o destino daqueles que se mantêm rebeldes contra Deus e o destino daqueles que são fiéis a Deus, daqueles que se convertem e estão seguindo a Deus. E agora, nos versos 17 a 25, nós temos apenas o anúncio da salvação final, que diz que Deus vai criar novos céus e nova terra. Deus então diz: porque, vejam, prestem atenção, eu vou criar novos céus e nova terra. O verbo que foi utilizado por Isaías para expressar criar é o mesmo que aparece em Gênesis capítulos 1 e 2, especialmente em Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este verbo é várias vezes usado no Antigo Testamento, mas ele tem uma característica interessante. O único sujeito deste verbo, quando ele aparece, é Deus. É como se o autor comunicasse: esse tipo de criação somente Deus pode fazer. Somente Deus pode criar céus e terra, e somente Deus pode criar novos céus e nova terra. Ele aparece também quando é anunciado, especialmente em Isaías, a criação da restauração, do resgate do povo. Como se ele dissesse: e somente Deus pode criar a salvação do seu povo. Então Deus diz: eu vou criar novos céus e nova terra. A palavra novo
No Antigo Testamento, como também na nossa língua, ela pode se referir a algo que substitui um que já estava, algo semelhante, mas que é novo no sentido de que ele está substituindo. Por exemplo, quando se fala de um novo rei, lá em Êxodo 1:8, um novo rei que não conhecia José, passou a reinar no Egito. Então ele carrega a conotação de alguém que é semelhante, como é rei, como os anteriores, mas é novo no sentido de que está substituindo o antigo. Ou algo que nunca foi usado, mas passou a ser usado. Por exemplo, uma casa nova. É uma casa, então a concepção de casa em si não é nova, mas aquela casa específica é nova, nunca foi usada e agora ela passa a ser usada. E em terceiro lugar é de algo inédito, alguma coisa que nunca aconteceu, algo que está ocorrendo pela primeira vez. Quando se refere à parte escatológica, a palavra novo é extremamente importante, não só no Antigo, como também no Novo Testamento. Ela fala da nova aliança que Deus prometeu fazer com o seu povo. Ela anuncia a promessa de um espírito novo que Deus daria para o seu povo, um coração novo que Deus daria para o seu povo, uma salvação nova que ele realizaria. O próprio livro de Isaías menciona isso. Deus faria algo novo, um resgate novo, uma espécie de um novo êxodo, resgatando o seu povo. E tudo isso produziria um cântico novo, uma nova canção, uma maneira nova do povo então louvar a Deus. E no Novo Testamento, um capítulo muito conhecido, capítulo 3 do Evangelho de João, quando conversando com Nicodemos, Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não experimentar uma nova vida, se não experimentar um novo nascimento. E em 2 Coríntios 5,14, que fala da nova criação, se alguém está em Cristo, já pertence à nova criação. Então a promessa de algo novo começa a se cumprir com a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vem a este mundo para dar uma nova vida, produzir uma nova vida, produzir um novo coração no seu povo. Então essa nova vida começa agora. Quem está em Cristo, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios, já pertence à nova criação, já pertence ao novo céus e nova terra. Ainda não experimenta em plenitude esse novo céu e essa nova terra. Experimenta apenas as primícias, mas já faz parte da nova criação. Já pertence ao mundo novo que Deus no futuro irá criar, o novo céu e a nova terra. A pessoa então que segue a Cristo já pertence a esse novo mundo, já carrega as marcas de uma nova vida. E ele diz que esse novo mundo não deixaria lembranças. A ideia aqui é de lembranças que produzem saudades. Não é que as pessoas que habitarão novos céus e nova terra ficarão desmemoriadas, sofrerão de amnésia. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que elas não terão saudades daquele mundo antigo. Você que experimenta coisas novas, você muitas vezes percebe que, apesar daquilo que você ter agora é novo, você ainda tem certa saudade de algo que era antigo. Então você compra um carro novo, você diz, esse carro novo é muito bom. Em 80% ou 90% ele é melhor do que o carro antigo. Mas aquele carro antigo tinha algo que esse aqui não tem. Ou tinha uma coisa melhor que esse aqui não tem. Você muda para uma nova casa e você diz, puxa, essa casa é muito boa. Em relação à antiga, a maior parte das coisas são boas. Mas eu preferiria a vizinhança da casa antiga. Ou eu preferiria o terreno da casa antiga. Então, normalmente, na nossa vida hoje, nós temos o novo,
Mas esse novo sempre deixa um gosto, uma saudade daquilo que era velho. Deus está dizendo, no novo céu e nova terra não vai ter isso não. Vai ser tudo novo e ninguém vai sentir um pingo de saudade de como era a antiga vida. Deus há de criar novos céus e nova terra. A expressão céus e terra é uma figura de linguagem chamada de merisma, que inclui, através de dois termos, inclui a totalidade. Nós usamos isso na nossa língua portuguesa, inclusive tem uma expressão que nós pegamos 2 pontos geográficos do Brasil para falar de todo o país. Você conhece essa expressão? Do Oiapoque ao Chuí. Então, do extremo norte, lá do Oiapoque, em Roraima, até o Chuí, no Rio Grande do Sul, quando nós falamos do Oiapoque ao Chuí, a gente está querendo dizer o quê? Todo o Brasil, certo? Na Bíblia tem de Dan até Berseba. Quando falava isso, do norte de Israel até o sul de Israel, incluindo todo Israel. Então, céus e terra é essa mesma ideia, essa mesma figura de linguagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, no princípio Deus criou tudo, todo o universo. Quando Deus diz, eu vou criar novos céus e nova terra, é que eu vou criar tudo de novo. Todo o universo, toda a criação eu vou recriar, eu vou refazer. E eu gostaria de dar 2 aplicações disso aqui. Somente Deus tem poder de criar novos céus e nova terra. E por que isso é importante? Porque nós nos iludimos muito facilmente com promessas de algo novo. Certo? Então, quem já viveu um bom tempo da história do Brasil, já viu promessas do tipo nova república, novo governo, novo isso e novo aquilo, e descobriu o quê? Que não é tão novo assim não. Algumas coisas são novas e algumas coisas continuam como sempre foram. Algumas coisas são consertadas e outras desacertadas. E muitas vezes nós experimentamos isso na nossa vida pessoal. Então você está cansado ou cansada de um relacionamento e quer um relacionamento novo. E aí você começa um relacionamento novo. E aí descobre que algumas coisas melhoraram e outras pioraram. E algumas continuaram na mesma. Nós temos essa ilusão de achar que nós mesmos podemos produzir algo completamente novo ou algo que renove plenamente nossa vida. Não. Somente Deus tem o poder de criar algo totalmente novo. E Ele vai exercer esse poder criando novos céus e nova terra. E somente Deus tem o poder de te dar uma vida nova, para habitar nesse novo céu e nova terra. Talvez você já fez várias tentativas de mudar a tua vida. Está cansado do estilo de vida que você tem, está cansado dos seus hábitos, está cansado dos seus costumes. Você quer uma vida nova. E você já fez promessas a você mesmo. Amanhã ou a partir de hoje, tudo vai ser diferente. A partir de hoje eu vou ter uma vida nova. E daí poucos dias você descobre o quê? Que a sua vida continua tão velha quanto antes. Somente Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, pode te dar uma vida nova. Enquanto você continuar lutando com os seus esforços, você está querendo uma vida nova com estratégias velhas, com armas velhas. Você não vai conseguir. Você precisa confiar
no Deus que criou todas as coisas e que tem prometido criar novos céus e nova terra para te dar uma vida nova. E Ele mesmo diz que somente quem tiver uma vida nova vai entrar no reino dele. Somente quem tiver uma vida nova vai habitar no novo céu e na nova terra. Clame a Ele. Entregue sua vida a Ele. Porque somente Ele pode te dar uma vida nova. Porque só Ele pode criar o novo. Mas a segunda aplicação é que há esperança. Quando a gente olha para o mundo, e muitas vezes para a nossa própria vida, muitas vezes bate um desânimo, bate uma desesperança, quando não um desespero. Se você é alguém que procura seguir fielmente ao Senhor Jesus Cristo, você já percebeu que esse mundo não está cabendo você. Se de fato você quer seguir Jesus Cristo com seriedade, e se você está bem ligado nas coisas que estão acontecendo, você está percebendo que esse mundo não está cabendo mais o povo de Deus. Estamos cada vez mais sendo estranhos nesse mundo. Estamos sendo pessoas que atrapalham, essa é a verdade, os outros. Usando a linguagem do Apocalipse, estamos sendo pessoas que atrapalham aqueles que habitam sobre a terra. E a ideia dessa expressão no Apocalipse é aqueles que criaram raízes nesta terra. Aqueles que têm nessa terra tudo que é de precioso para eles. Se tirar a terra, acabar a vida deles. E o povo de Deus está sendo um empecilho para estas pessoas. Carecemos de um novo mundo. Carecemos de uma nova criação. E o que Deus tem prometido? Que Ele vai criar uma nova criação. Que Ele vai criar novos céus e nova terra. Então não precisamos ficar desanimados e nem desesperados. Não precisamos confiar nas promessas vazias deste mundo de que governo A, governo B, governo C vai mudar tudo e vai trazer tudo novo e melhorado. Não precisamos confiar nisso. Não precisamos confiar em nós mesmos, na nossa própria luta para ter algo novo. Mas podemos confiar na palavra de Deus que diz que Ele vai criar novos céus e nova terra. E nessa nova criação de Deus, só haverá alegria. Não haverá lugar para tristeza. Uma alegria para o povo de Deus. Exultem, verso 18. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Uma alegria que deve ser para sempre. Vibrem com o que eu estou prometendo. Vibrem com o que eu estou dizendo que vou criar. Porque será uma alegria para sempre. A promessa aqui, como aparece em vários outros textos da Bíblia, é de uma alegria não tanto nas circunstâncias do momento, mas uma alegria na esperança. É como se você estivesse enfrentando um grande problema, que está lhe trazendo uma profunda angústia, e você não sabe como resolver este problema, não sabe como sair desta angústia. Aí alguém em quem você confia, diz, olha, não se preocupe não. Amanhã eu vou ter a solução para isso. Amanhã eu vou resolver o problema dessa angústia. Se de fato você confia nesta pessoa, o que vai acontecer com você naquele momento de angústia? Você vai se sentir aliviado, aliviada, você vai poder até sorrir, você vai poder até dormir melhor, você confia na pessoa. Eu estou com um grande problema, mas fulano em quem eu confio, disse que amanhã ele vai resolver esse problema. Eu posso até dar risada com isso. É o que Deus está dizendo. Lembre-se, Isaías está falando isso para um povo que estaria no exílio.
para um povo que estaria numa terra estranha, dominado pelos babilônicos, sendo escravos dele, para um povo que teria sua terra destruída, assolada. O templo no qual eles haviam durante centenas de anos adorado a Deus estava destruído. E para este povo Deus diz: alegrem-se, exultem naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu irei criar, o novo céus e a nova terra. Você pode estar atravessando um momento difícil na sua vida, uma situação complicada, e você olha para todas as circunstâncias da sua vida e você não vê nenhum motivo para alegria, nenhum motivo para sorrir, nenhum motivo para vibrar. Mas se você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, se você crê na palavra de Deus, esse texto está dando um grande motivo para você se alegrar. A vida não vai acabar para você com esse momento de tristeza. Isso aqui não é o final da sua vida. Isso aqui não é o para sempre da sua vida. A eternidade da tua vida e o para sempre da tua vida é novo céu e nova terra, onde só vai ter alegria. Quando a gente desfruta de alegrias deste mundo, a gente deve desfrutar na seguinte perspectiva: estou me alegrando porque aconteceu essa coisa tão fantástica comigo. Mas essa alegria que eu estou experimentando agora é apenas um prenúncio, é apenas um aperitivo, é apenas uma primeira garfada na alegria eterna que Deus tem para mim no novo céu e na nova terra. Por quê? Porque aí você não vai desfrutar essa alegria tentando tirar dela o que ela não pode te dar, uma alegria para sempre. Porque todas as alegrias deste mundo são alegrias temporais. E algumas vezes a gente até desfruta destas alegrias já com medo. E quando acabar? E quando esse momento passar? E quando a tristeza chegar? Não precisamos disso. Podemos desfrutar as alegrias desta vida no seu tamanho real, sabendo que ela vai passar, sabendo que ela vai acabar, sabendo que ela não me preenche totalmente, mas que ela apenas me dá um antegosto daquela alegria que será para sempre. E quando enfrentarmos as tristezas, dessa perspectiva também, está doendo, estou sofrendo, a angústia é grande, o fardo é pesado, mas isso não será para sempre. Isso um dia vai acabar. A tristeza um dia vai passar. O fardo um dia será tirado das minhas costas. Um dia a dor vai dar lugar ao alívio. Um dia eu estarei no novo céu e na nova terra. Ali sim a alegria será para sempre. Uma alegria para o povo de Deus, uma alegria para Jerusalém, como Deus diz. Isso indica que há um espaço no novo céu e na nova terra, um espaço especial para a cidade de Jerusalém, para o povo de Israel. Povo, como eu já disse, com o qual Deus fez uma aliança. Cidade que tem sido por séculos motivo de briga, de guerra, de tristeza, de morte, de tanta coisa. Um dia, esta cidade será a capital do reino de Deus neste mundo. E aí será só alegria. Mas é interessante que será alegria também para Deus. Ele vai dizer isso no verso 19. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém. Eu exultarei no meu povo. Um povo que eu escolhi, um povo que tem sido teimoso comigo, um povo que tem me feito entristecer, como o próprio livro de Isaías disse. Mas no novo céu e nova terra, esse povo só me dará alegria. Eu só terei satisfação, eu só terei alegria com este povo. E ele, para arrematar, diz: não se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor, apenas alegria. Não teremos neste mundo
nenhuma alegria plena. Teremos momentos de alegria e momentos de tristeza. Momentos de sorriso e momentos de lágrimas. É isso, essa é a vida. E a gente deve entender que é assim. E enfrentar os dois momentos, como eu disse, sabendo que tudo passa. O que não vai passar é o novo céu e a nova terra e a alegria que teremos lá. E é assim que devemos caminhar num dia a dia aqui. Um dia a gente ganha, no outro dia a gente perde, num dia a gente chora, no outro dia a gente ri, num dia a gente tem dor, no outro dia a gente tem alívio, mas no meio de tudo isso tem algo que não muda. A promessa de Deus, de um novo céu e de uma nova terra, onde haverá somente alegria. Em terceiro lugar, nessa nova criação haverá vida e não morte. E aí o verso 20 que vai dizer: não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A ideia aqui, como corroborada lá no verso, também no verso 22, né, de longevidade, que as pessoas vão viver muito, essa é a ideia que o versículo está comunicando. Ninguém vai morrer novo. Quando alguém de 100 anos morrer, vão dizer: era criança, morreu novo esse. Morreu com 100 anos e era uma criança. O pecado só passará a ser computado e amaldiçoado a partir dos 100 anos. Essa é a ideia do versículo. Mas aí traz uma pergunta, não sei se trouxe para a sua cabeça. E vai ter morte e pecado no novo céu e na nova terra? Para explicar isso, eu vou pedir sua paciência para apresentar dois princípios de interpretação da profecia bíblica. O primeiro é o da revelação progressiva. O que isso quer dizer? Que Deus foi dando sua revelação aos poucos. Ele não revelou tudo de uma vez. Ele foi revelando de modo que o profeta, como o profeta Isaías, que está escrevendo mais ou menos no ano 700 a.C., ele já contava com as informações que já vinham desde Moisés, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, mas ele sabia que ele não era o último, que depois dele viriam outros profetas, e cada profeta ia acrescentando algo à revelação já dada. Um exemplo, em Gênesis 3,15, Deus falou que um descendente da humanidade destruiria o mal do mundo, destruiria a serpente. Em Gênesis 12, é dito que esse descendente seria da família de Abraão. Em Gênesis 49, que seria um descendente da humanidade, da família de Abraão, mas também da família de Judá. Em Deuteronômio 18, que seria um profeta semelhante a Moisés. Em 2 Samuel capítulo 7, que seria um descendente real da família de Davi. Em Isaías 53, que inclusive nós estudamos, seria o servo do Senhor que pagaria a penalidade do pecado do povo de Deus. Em Daniel capítulo 7, é dito que seria o filho do homem que desce do céu. As informações não foram dadas todas de uma vez, foram dadas aos poucos. E aí, quando chegamos no Novo Testamento, nós descobrimos que esse descendente é quem? Jesus Cristo, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Isaac, o profeta semelhante a Moisés, o descendente real, filho de Davi, o servo do Senhor que deu a sua vida e o filho do homem que desce dos céus. Então a revelação foi progressiva. Então Isaías, quando está profetizando sobre novos céus e nova terra, ele ainda não está contando tudo. A gente tem que continuar lendo a Bíblia
E a gente vai entender essa ideia de novo céu e nova terra, sendo que uma parte ainda contém morte e pecado, à luz de Apocalipse 20, 21 e 22, que daqui a pouco eu vou explicar. O segundo princípio é o chamado da condensação profética. O que é isso? É que os profetas, algumas vezes, eles davam a profecia num pacote só. Um bocado de informação junta. Mas que aquele cumprimento não seria todo de uma só vez. Ele seria cumprido pouco a pouco. Alguns exemplos. Ezequiel, capítulos, acho que 26 e 27, fala da destruição da cidade de Tiro. E aí fala muitas coisas de como a cidade de Tiro seria destruída. E quando você lê aqueles capítulos, a ideia que fica é que seria tudo num momento só, numa época só. Mas quando você vai para a história, você vê que levou mais ou menos 300 anos entre a primeira parte e a destruição final da cidade de Tiro. Então, a profecia foi cumprida em fases. Um outro exemplo, Daniel, capítulo 12, verso 2. Você pode abrir sua Bíblia aí. E ali nós temos uma profecia sobre a ressurreição. É dito para Daniel que haveria a ressurreição. Daniel 12, capítulo 2. E é dito o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Lendo esse versículo, você descobre que tem a ressurreição para a vida eterna e tem a ressurreição para o horror eterno, a condenação eterna. E a gente, lendo esse versículo, fica com a ideia de que essas duas ressurreições ocorrerão no mesmo momento. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação. Até que a gente chega em Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6. Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6. Na visão, então, que é dada ao profeta João, no último livro, o livro que fecha o cânon das Escrituras, aí nós lemos o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, mantendo aí o raciocínio, certo? Lemos em Daniel 12, 2, de duas ressurreições. Para a vida eterna e para o horror eterno. E quando nós lemos Daniel 12, 2, a impressão que nós tivemos é o quê? Que elas seriam simultâneas, no mesmo tempo. Quando a gente lê Apocalipse, a gente descobre que entre uma e outra tem um espaço de pelo menos 1000 anos. Alguns ilustram isso como você olhar de longe uma cadeia de montanhas. E aí você enxerga as montanhas. E olhando de longe, a ideia é que as montanhas estão uma perto da outra.
Aí quando você chega na primeira montanha, você descobre que entre ela e a outra há um grande vale no meio. Só que, olhando de longe, parecia que elas estavam perto. Um outro exemplo. Lembra do apóstolo Pedro, em Atos 2, versos 14 para frente, quando ele está interpretando para os seus ouvintes a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Então, os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo veio, os discípulos começaram a falar em outras línguas que ele nunca nem tinham escutado, tinham aprendido, e as pessoas ali em volta achavam que eles estavam bêbados. Aí o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, assume a palavra e ele diz: olha, não pensem que a gente está bêbado aqui, é só 9 horas da manhã. Como é que vocês vão pensar que esse bocado de homem está bêbado, sendo apenas 9 horas da manhã? Não é nada disso. O que está acontecendo, aí ele diz no verso 16, foi o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os meus jovens terão visões, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tudo isso aqui aconteceu naquele dia? E a resposta é qual? Não. As pessoas falaram em outras línguas? Sim. As pessoas profetizaram? Sim. O sol se transformou em trevas? Não. A lua se transformou em sangue? Não. Isto ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aqui é um claro exemplo de uma profecia que, quando Joel profetizou, foi dada num pacote só. Mas o pacote foi aberto, tiraram uma primeira parte e a outra parte está aguardando. Terceiro exemplo. Lembra que João Batista falou que quando o Messias chegasse, ele batizaria com Espírito Santo e com fogo. O batismo com Espírito Santo já veio. E o batismo com fogo ainda virá quando Deus lançar no lago de fogo os rebeldes. Quando João Batista fala, a ideia que dá é que tudo seria no mesmo período. Mas não. Há um intervalo de pelo menos, já vai para quase 2000 anos. E ainda vai ter pelo menos mais 1000, que é o milênio. Então, esse é o segundo princípio. Condensação profética. Algumas vezes a profecia é dada e a gente acha que tudo aquilo se cumpre de uma vez. Mas conforme a gente vai examinando a revelação progressiva, a gente descobre que vai se cumprir em partes. E aí você pergunta, e o que isso tem a ver com o texto lá de Isaías, que fala do novo céu e nova terra? Porque o texto de Isaías fala do novo céu e nova terra, que será só alegria. O próprio Isaías já havia profetizado no capítulo 25, versos 6 a 12, de que a morte seria tragada pela vitória, que não haveria mais morte. Quando a gente lê lá em Apocalipse 21 sobre novo céu e nova terra, diz que não vai ter mais morte. E aqui Isaías está dizendo que gente vai morrer e gente vai pecar. Como é isso? Desde o período entre os testamentos, que os estudiosos judeus falaram de um reino intermediário. Isto é, antes do reino final do novo céu e da nova terra, haveria um período de um reino
com o Messias reinando, mas sem acabar de vez ainda com o pecado e com a morte. E aí quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que vai ser exatamente assim. Jesus vai chegar e vai instalar o milênio, o reino milenar. Satanás será preso e no reino milenar, Jesus reinando aqui, a vida será bem melhor do que é hoje. Mas o pecado ainda não estará totalmente banido. Ainda a gente vai morrer no período milenar e ainda a gente vai pecar. Depois desse período de 1000 anos, você pode ler Apocalipse 20, de 4 e capítulo 21 também. Satanás será solto, vai liderar a última revolta contra Deus, que é a batalha de Gog e Magog. E aí sim, Deus o derrotará, o lançará no lago de fogo e enxofre. Aí ocorrerá a ressurreição daqueles não salvos. Aí ocorrerá o trono branco, o julgamento final, e as pessoas condenadas serão lançadas no lago de fogo. Aí começa novo céu e nova terra. Isaías está trazendo a profecia toda num único pacote. Falando de uma alegria para sempre, mas falando também de um período onde ainda há morte, onde as pessoas plantam, onde as pessoas colhem, onde as pessoas pecam. Uma parte dessa profecia é do reino intermediário, do reino milenar, do reino de 1000 anos. E outra parte é novos céus e nova terra, onde será alegria para sempre. E avançando para a gente concluir, nessa nova criação, haverá realização e não frustração e futilidade. É dito que eles plantariam e eles mesmos colheriam. Eles construiriam casas e eles mesmos vão habitar nestas casas. A ideia aqui é que as pessoas vão desfrutar do resultado do seu esforço, do resultado do seu trabalho. Elas não vão trabalhar para que outros cheguem e roubem, para que outros cheguem e levem, ou não vão trabalhar e aí vão morrer antes de desfrutar do resultado do trabalho. Não, ele diz. As pessoas serão tão velhas quanto as árvores, vão viver tanto quanto as árvores. Então vão poder desfrutar plenamente do resultado do seu trabalho. E tem uma promessa bem bonita aqui no verso 23. Não vão fazer o seu trabalho em vão, nem vão gerar filhos para a calamidade. Filhos, como nós já mencionamos nesse culto, são uma bênção, né? Mas alguns filhos se tornam motivo de tristeza. Algumas vezes por razões que não independem dos filhos nem dos pais. Doenças, problemas. Se tornam então filhos que morrem cedo, ou filhos que não conseguem gerir uma certa autonomia na vida, que serão sempre um fardo para os pais. Outras vezes, em virtude das más escolhas dos próprios filhos, se tornam filhos problemáticos por conta das escolhas e acabam trazendo tristeza, sendo de fato uma calamidade para os pais. Mas aqui tem uma promessa que naquele tempo, no reino milenar, os filhos não serão uma calamidade. E é dito por quê? Porque eles serão benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. As famílias formadas ali serão famílias que desfrutarão apenas de alegria, apenas de satisfação. O trabalho não será frustrante, os esforços não serão fúteis, e os filhos não serão para a calamidade, serão somente para a alegria. E por último, nessa nova criação, haverá harmonia e não dissensão ou dissolução.
Harmonia plena com Deus, verso 24. Antes mesmo que clamem, eu responderei. E quando eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. O que isso quer dizer? Se você tem acompanhado a exposição de Isaías e viu os textos anteriores de Isaías 63, 7 até 64, uma das reclamações de Isaías naquela sua oração era: Deus estava ouvindo. Deus parecia em silêncio. Deus estava demorando em responder. E vários autores bíblicos comunicam essa ideia. O salmista diz: Senhor, onde é que tu estás que não responde? Até quando o Senhor vai ficar sem me responder? O nosso relacionamento hoje com Deus não é perfeito. Algumas vezes parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele não está ouvindo o nosso desespero. Parece que Ele não está ouvindo o nosso clamor. Parece que Ele está demorando em responder. A gente se sente sozinho, isolado e abandonado. Parece que Deus não está nem aí. Mas um novo céu e nova terra, isso vai passar. A ideia é: antes deles falarem, eu já vou estar respondendo. Eles vão estar falando e eu já vou estar ouvindo. A ideia que é comunicado nestas frases é de uma presença constante, real, sentida. Não mais teremos a sensação de um silêncio de Deus. Não mais teremos a sensação de uma demora da parte de Deus. Não mais teremos a sensação de uma distância de Deus. Desfrutaremos da presença de Deus. Mas haverá também uma harmonia na natureza. O último verso diz que o lobo vai habitar com o cordeiro, vão pastar juntos. O leão com o lobo. O predador e a presa comendo juntos, comendo palha, comendo capim. Haverá uma harmonia na natureza, como era antes do pecado, lá no jardim do Éden. A única coisa que continua semelhante a depois do pecado é a serpente comendo pó. Essa continua. Mas o texto diz: não haverá nenhum mal no monte do Senhor. Como eu disse, esta profecia será cumprida em duas etapas. O reino milenar, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 4. E o reino eterno, novos céus e nova terra. Nós não devemos estar muito preocupados sobre o que vem primeiro, o que vem depois, isso ou aquilo. Porque para aqueles que seguem Jesus Cristo, será tudo só alegria. Esta é a esperança daquele que segue a Cristo. Você não deve seguir a Cristo porque espera uma vida melhor aqui. Porque espera a eliminação de todas as dores durante sua vida aqui. Porque espera a eliminação de todos os problemas e de todas as angústias agora. Não. Você deve seguir a Cristo por saber que, enquanto você estiver aqui, vai ter dias bons e dias maus. Dias alegres e dias tristes. Vai ter dores, vai ter perdas, vai ter tristeza. A morte ainda se faz presente. A doença ainda se faz presente. O sofrimento ainda está entre nós. Mas para quem segue a Cristo, tudo isso vai passar. Um dia será alegria total, segurança total, realização total, paz total. Nenhuma sombra de tristeza, nenhuma sombra de insegurança, nenhuma ameaça de futilidade e frustração.
somente alegria, paz, segurança e realização plena. É isso que deve nos animar. É isso que deve nos fazer seguir a Cristo. Se você está querendo seguir a Cristo, porque quer uma vida plena agora, a Bíblia não promete isso. A Bíblia lhe promete forças, coragem, esperança, fé, para você continuar prosseguindo. O que a Bíblia lhe promete é uma vida plena lá, no novo céu e na nova terra. Se você acha que isso é pouco, a opção é triste. Você nem vai ter vida plena aqui e nem lá. Mas se você confia em Cristo, enfrente as dores daqui, as tristezas daqui, os problemas daqui, as frustrações daqui, com a forte esperança de que um dia será só alegria. Amém.